O estado do Paraná teve um surto de brucelose de 2013, 2014. Após esse surto, criou-se um grupo de trabalho pela Secretaria Estadual de Saúde, composta por diversos membros, especialistas, cada um em uma área, para que esse surto pudesse ser controlado. Com a implementação desse grupo, foi criadas várias ações de trabalho, entre elas educação do trabalhador, orientação sobre a vigilância epidemiológica da brucelose no estado do Paraná, foram feitos treinamentos com as equipes dos serviços de saúde para que pudesse ser feito o diagnóstico e o tratamento da brucelose humana no estado do Paraná. A brucelose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada brucela. A brucela é uma bactéria que, além de infectar o homem, também infecta os animais. A brucela que infecta os animais, como por exemplo os bovinos, geralmente é a brucela abortus, que tem causado o maior número de casos no nosso estado. E é dessa forma que o homem pode adquirir a brucelose, quando ele entra em contato com esses animais. Mas de que forma o homem pode adquirir a brucela desses animais? A brucela, ela está presente principalmente no sangue, está presente nos órgãos, nos casos, nas vísceras desses animais. Então, no momento em que o homem entra em contato com esse tipo de material, ele está em risco de adquirir a brucelose quando o animal está infectado. Então, com relação à brucelose e os aspectos relacionados com a saúde do trabalhador, tem algumas coisas que são interessantes da gente deixar bem claro. Todo caso de brucelose, então, ele deve ser notificado no nosso sistema de informação de agrários. E essa notificação ela vai ser encaminhada para uma equipe de vigilância em saúde. Essa equipe de vigilância em saúde, ela deve proceder à busca ativa de pessoas no mesmo estabelecimento, no mesmo processo de trabalho, que desenvolvam as mesmas atividades, a fim da gente verificar as condições de trabalho desses locais. Nos 2 últimos anos, nós tivemos 43 casos confirmados, notificados no SINAM. Desses casos, 90% estavam relacionados ao trabalho. Em quais processos de trabalho? Nos trabalhadores rurais, de propriedades rurais, em trabalhadores de frigoríficos e em médicos veterinários no momento da aplicação da vacina. Então, se eu tenho um trabalhador que adquiriu a doença num frigorífico, por exemplo, uma equipe de vigilância vai verificar as condições de trabalho desse frigorífico, ver se o frigorífico está atento às normas, de segurança e de saúde. E compete ao SUS, o SUS tem competência de fiscalizar esse ambiente de trabalho como qualquer outro, conforme o nosso Código Sanitário do Estado do Paraná, no seu artigo 34, que ele versa, então, que qualquer interação com o corpo do trabalhador nesse processo de trabalho deve ser fiscalizada e deve ser corrigida. Então é bem importante que, para além do EPI, as equipes de vigilância observem as condições de trabalho desse trabalhador. Porque senão não adianta o trabalhador estar inteiro paramentado e ele está numa péssima condição de trabalho, está todo ensanguentado, por exemplo, ou ao manipular um animal, enfim, ele acaba se perfurando, tem uma série de situações. Então isso é bem importante. A brucelose contamina o ser humano não somente por meio do contato com os animais, também pelo consumo de produtos de origem animal sem pasteurização. O consumo do leite cru ainda existe. E isso contamina o ser humano. Então, produtos ao ser consumidos, deve ser verificado se ele tem o selo da inspeção municipal, estadual ou federal. A vigilância sanitária é um dos órgãos que tem a competência de fazer esse controle. Quando falamos da brucelose, um momento importante e sensível é o momento de vacinação dos bovinos, um momento onde é importante que tenhamos alguns cuidados, principalmente quanto aos técnicos que são habilitados para essa vacinação. Um dos momentos, então, bem importantes é quando precisamos fazer a preparação da vacina pelos técnicos. Lembrem que estamos trabalhando com uma vacina liofilizada, que deve, então, ser diluída no momento da aplicação, e estamos trabalhando com uma vacina atenuada viva. Então, fundamental que tenhamos cuidado nesse momento. Um momento importante também de lembrarmos é o ato da vacinação. Aqui estamos trabalhando numa instalação modelo, exemplar de contenção animal. Esta nem sempre é uma realidade que todos os técnicos vão enfrentar na sua rotina. Então, quando não tivermos esta instalação como um tronco de contenção, como um brete,
é importante que o técnico busque a melhor contenção desse animal, evitando acidentes no momento da aplicação da medicação. Essa bactéria tem algumas características que são muito interessantes, porque essa bactéria ela consegue ficar viável, isso é viva, é capaz de causar infecção no ambiente durante vários dias. Não só no ambiente, mas também nos alimentos, no sangue. Só para terem uma ideia, um leite contaminado com a brucela, se armazenado na geladeira, pode ficar vários dias. Então o leite, principalmente quando não for pasteurizado, pode causar a infecção. No solo, essa bactéria, se tiver condições, por exemplo, de uma umidade, essa bactéria pode ficar meses viável. E aí o homem pode adquirir a bactéria também através da inalação, isso é, adquirir a bactéria pelo ar. Os trabalhadores que trabalham com regime de carteira de trabalho assinada, é importante que eles façam a comunicação do acidente de trabalho, mais conhecido como CAT. Essa CAT, a parte médica da CAT, ela pode ser preenchida por qualquer profissional médico de qualquer estabelecimento de saúde que venha atender esse trabalhador. É de competência do empregador monitorar por meio de exames a saúde dos seus trabalhadores. E para além de exames, é importante que esses trabalhadores sejam acompanhados em sua saúde no geral. A empresa e a legislação trabalhista coloca que é de atribuição do empregador, por meio do exame médico periódico, por exemplo, acompanhar a saúde desses trabalhadores. Então a brucelose ela é uma doença que causa muitos sintomas e ela pode ter uma diversidade de sintomas causando dificuldade no seu diagnóstico. Os principais sintomas são febre, dores musculares, que é chamado de mialgia, dores articulares, causando cansaço. A pessoa pode ter calafrios, pode ter o que a gente chama de sudorese noturna. Então, em alguns períodos do dia, principalmente à noite, a pessoa pode ter sintomas que suar bastante, e isso causando também um incômodo. Junto com essa inflamação sistêmica, a pessoa pode perder peso. Então, a pessoa acaba apresentando emagrecimento. A doença, ela pode também localizar-se em alguns órgãos. Então, por exemplo, a bactéria ela pode estar presente no coração, causando uma doença chamada endocardite. A bactéria pode ir para o sistema nervoso central, pode parar no cérebro, causando meningite, o que a gente chama então de neurobrucelose. Ela pode se localizar nos mais diversos locais, pode causar lesões de pele, pode causar lesões nos ossos, nos órgãos genitais, e é isso que torna um desafio no seu diagnóstico, uma vez que a bactéria pode simular diversas doenças. A brucelose ela é facilmente transmitida pelo ar. Então, no momento em que um laboratório faz a cultura dessa bactéria, se depois acabar descobrindo que essa bactéria é a brucelose, existe o risco de contaminação daquelas pessoas que fizeram o cultivo da bactéria dentro do laboratório. Por isso que é importante, no momento em que um microbiologista identifica a brucela no material que ele estava trabalhando, no caso do meio de cultura, isso seja rapidamente notificado, porque pode depender do grau de exposição dessa bactéria, necessitar profilaxia. Então, aquela pessoa que manuseou diretamente o meio de cultura, que estava trabalhando com a bactéria, talvez ela precise de uma profilaxia, tomar um medicamento para evitar que adquira a doença. É importante sabermos que a brucelose é uma doença infecciosa que tem tratamento. Atualmente, o tratamento da brucelose é feito com 2 tipos de antibióticos, um deles tomado pela via oral e o outro é da formulação injetável. O tratamento injetável ele é de curto prazo, em torno de 5 a 7 dias. Já o tratamento com comprimidos ele é feito um pouco mais prolongado, em torno de 42 dias. O tratamento ele é feito após o diagnóstico correto da doença e ele é totalmente gratuito e disponibilizado pelas unidades de saúde depois que a doença é